Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias hoje à noite. Antes de abrir sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Vamos ficar de pé, ler juntos essa declaração a respeito do que nós cremos sobre a palavra de Deus. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Hoje nós estaremos em Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40. Quem aqui sabe que Deus nunca nos promete uma vida de sofrimento? Alguém sabe disso? Balança a cabeça, sim. Você sabe que Deus não nos promete uma vida sem sofrimento? Eu espero que sim. Por quê? Se você ainda não sofreu nessa vida, você vai sofrer. Isso é uma promessa, certo? É uma promessa porque Jesus mesmo falou que no mundo tereis aflições. Nós sabemos que as aflições virão de diversas formas. Doenças físicas, perseguições, dificuldades financeiras. A Bíblia nunca nos promete sucesso, fartura e saúde. Não é algo que é encontrado nas páginas das Escrituras. De fato, as Escrituras vão nos ensinar que as tribulações virão e quando elas vierem, nós devemos estar preparados com uma fé fortalecida a fim de encarar o sofrimento com alegria e com perseverança. Alguém sabe o que diz Tiago capítulo 1, versículo 2? O que é que diz? Meus irmãos, tenham por motivo de quê? Grande alegria, fala mais alto. Grande alegria, tenham motivo de grande alegria o fato de quê? Passarem por provações. Fato, não possibilidade, certo? Tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações. Mas o restante do versículo é de extrema importância, o restante do trecho é de extrema importância para entendermos o porquê nós podemos ter grande alegria. Então, antes de chegarmos em Gênesis 40, deixa eu só ler para vocês. Não precisa virar as páginas, mas ouça. Meus irmãos, tem por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Por quê? Tiago nos dá a razão. Porque sabendo que a provação da fé produz perseverança. Então a fé vai produzir perseverança. E a perseverança vai ter uma ação completa, que vai ser o quê? Para que sejam perfeitos e íntegros. Quem aqui pode levantar a mão dizendo que é perfeito? Seja honesto, alguém aqui é perfeito? Ninguém, graças a Deus, porque eu também não sou. Nós ainda estamos na jornada. A vida cristã é uma de altos e baixos. É uma no qual o Espírito Santo está cada vez nos santificando, nos aperfeiçoando, nos transformando conforme a imagem de Jesus Cristo. E o método preferido de Deus para nos moldar é a tribulação. Você sabia disso? O método preferido de Deus para nos transformar é o que Jesus vai dizer em João capítulo 15, a poda. Assim como o agricultor, ele poda as plantas para que as plantas se tornem mais frutíferos, tenham flores mais bonitas, folhas mais verdes.
A poda na vida do cristão também é essencial, a fim de que Deus nos discipline, remova pecados e nos transforme para que cada dia mais estejamos progredindo na fé cristã. Tendo isso como pano de fundo, vamos ver o que nós lemos em Gênesis capítulo 40. Estamos na terceira semana de uma série de pregações da vida de José. Vamos ler primeiro de versículo 1 a 8. Gênesis 40, de 1 a 8. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. André, você pode me trazer minha bolsa aqui? Obrigado. Eu trouxe algumas coisas só por motivo de ilustração hoje à noite. Algumas coisinhas. Normalmente a gente faz isso com as crianças, né? A gente traz alguma coisinha, é interessante, mas eu não trouxe nada de mais interessante demais não, viu? Trouxe um copo para a gente pensar sobre o copeiro hoje à noite. Copo bonito, hein? Uma taça, na verdade. E um carioquinha, pão, padeiro, né? Esses 2 aqui vão simular os 2 personagens que José vai encontrar ali na prisão. O copeiro do rei, o copeiro-chefe do rei, na verdade, e o padeiro-chefe do rei. Agora, se você tem acompanhado as últimas 2 semanas, você tem percebido nas 2 semanas que José tem sofrido injustiças terríveis, correto? Parece que a vida de José é uma de montanhas e de vales. Alguém mais pode se identificar? Altos e baixos, tempos bons, momentos ruins? Eu creio que sim. A nossa vida é assim. Mas as injustiças que ele sofreu foram injustiças provavelmente além do que as que a pessoa normalmente experimenta. Na primeira semana, vocês devem ter observado José, o irmão favorito do seu pai Jacó, recebendo atenção especial, e isso criou inveja, ciúmes por parte dos seus irmãos. E devido a isso, os irmãos resolveram matá-lo. Mas alguns dos irmãos falaram: não, nós não vamos matá-lo, vamos jogar ele aqui no poço, certo? Numa cisterna. E aí o que a gente vai fazer agora? Os irmãos aí conversando, um sugeriu ir, estão passando ali uns viajantes indo para Egito, uns ismaelitas que na verdade eram parentes meio distantes já nessa altura. Vamos vendê-lo como escravo, vamos ganhar um dinheirinho, vender o nosso irmão, e agora ele vai ser levado para um lugar distante. E para enganar o pai, o que é que eles fizeram? Eles mataram um animal, pegaram o sangue daquele animal e jogaram o sangue em cima do manto que Jacó havia dado a seu filho. Levaram para Jacó esse manto todo sangrento e disseram: o seu filho certamente deve ter sido morto por algum animal selvagem, um lobo ou outro animal qualquer. E Jacó ficou profundamente triste. Aí a história com Jacó e aqueles filhos vai parar
nesse momento por um instante, e a gente vai somente vê-los numa cena daqui a alguns capítulos adiante. Jacó então foi levado como escravo para a terra do Egito, e na semana passada vocês devem ter estudado a respeito do lugar onde ele foi parar. Ele se tornou um servo dentro da casa de um oficial importante do rei, do faraó. O nome dele, ou o título provavelmente, era Potifar. E ali, dentro da casa de Potifar, José estava servindo, ele estava fazendo muita coisa boa, ele foi um servo dedicado, foi reconhecido por Potifar como um servo dedicado. Só que a mulher de Potifar, a esposa dele, era uma mulher sedutora. E ela começou a olhar para esse jovem rapaz, não sabemos quantos anos ele tinha, mas provavelmente forte, talvez bonito. E ela se interessou por ele e começou a seduzi-lo com palavras, chamando ele para ter relações sexuais. E finalmente, uma hora, ela o agarrou, quando ninguém estava por perto, e em vez de ficar ali discutindo com ela, vendo o que ia acontecer, ele simplesmente fugiu. E vocês provavelmente devem ter estudado a respeito de tentação na semana passada, correto? E a importância de fugir no primeiro momento, quando a tentação ocorre. Por quê? A nossa tendência humana é de ver uma tentação, e a gente pensa, não é um negócio tão ruim, deixa a tentação ali, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí a gente olha de novo, né? A gente chega um pouquinho mais perto, e de repente a gente mergulha na tentação e cai em pecado. Isso aconteceu na história do rei Davi. Muito mais tarde na história bíblica, o rei Davi estava no terraço do seu palácio, uma determinada tarde, e ele viu ali numa casa próxima do palácio uma mulher que estava tomando banho, uma mulher que estava nua. Ele poderia muito bem ter olhado e virado as costas e entrado de volta dentro do palácio e dito, não, basta, eu vou fugir, assim como José. Mas não, ficou olhando, contemplando, mandou chamar a mulher, e o negócio continuou adiante. A tentação virou pecado, e o pecado virou outro pecado, e de repente o problema é enorme e vai danificar uma família, vai destruir uma família e vai causar coisas terríveis para a nação inteira ao longo da história. José fez a coisa certa, ele fugiu no primeiro momento. Mas a mulher sedutora não gostou muito da história, então ela, querendo esse jovem, ela falou, então se ele não me quer, eu vou inventar uma história. Então ela tinha agarrado o manto, a roupa dele quando ele saiu correndo, uma vestimenta, e ela gritou, e os servos da casa de Potifar foram ao seu encontro, e ela fez a acusação contra José, dizendo, ele tentou me estuprar. Depois ela vai dizer para o seu marido, ele tentou fazer coisas comigo, né? A gente não sabe se a acusação foi que ele me estuprou, ou se a acusação simplesmente foi, ele tentou. Mas Potifar, ouvindo essa história, mandou chamar José, lançaram ele na prisão. Agora, na história fica um pouco curioso para nós, porque se ele tivesse acreditado de fato nas palavras da sua esposa, ele provavelmente teria mandado matar José imediatamente. O fato que ele lançou José na prisão nos dá uma ideia que talvez ele já sabia que sua esposa era uma esposa sedutora, uma esposa adúltera. Não sabemos por certo, mas é uma possibilidade. José agora preso na prisão, não sabemos quanto tempo tem passado em que ele está ali preso. O José já tendo encarado muitas dificuldades até essa altura. Mas uma coisa se destacou na semana passada, não sei se vocês se lembram, mas uma expressão, uma frase se destacou várias vezes no início e no final do capítulo. Deus estava
com José. Certo? Deus estava com José ali dentro da casa de Potifar. Quando ele estava trabalhando, estava tudo indo bem. E Deus também estava com José quando ele estava na prisão. Tem muitos pregadores falsos por aí que vão lhe dizer que se você confiar em Jesus e seguir os passos dele, para você só vai ser sucesso, para você só vai ser saúde. Mas, meus irmãos, isso é uma mentira do diabo. Nós vivemos num mundo danificado pelo pecado. O sofrimento é a realidade humana. A nossa esperança não é que nesta vida vamos viver sem sofrimento, mas é que essa vida é passageira e o que está por vir é 1000 vezes melhor. O que está por vir é uma eternidade isenta de dor, de sofrimento, de morte, de lágrimas. E é isso que nos concede a esperança hoje para encarar o sofrimento com a graça de Deus e alcançar a vitória. E é isso que nós observamos na vida de José. A vida de José não é uma vida que nós olhamos e pensamos, puxa, eu preciso fazer isso, 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 e assim eu vou ter sucesso, e eu vou ter um trabalho legal como ele teve na casa de Potifar. Eu vou ser reconhecido no meu lugar de emprego, né? Eu já vi livros em livrarias evangélicas com títulos mais ou menos assim: 10 passos de liderança da vida de José para você sair do fundo do poço e ir para o palácio. Né? A ideia é, com esses 10 passos de liderança, você pode ter um emprego melhor, ganhar mais dinheiro, ter uma casa melhor. Mas, meus queridos, a história de José não está na Bíblia para que a gente veja passos que ele tomou para chegar no palácio. Não. A história de José é para nos mostrar que Deus é o herói da história. Que mesmo no vale, mesmo no poço, mesmo na prisão, Deus está ali. Ele está presente. Não é que a gente vai ter uma vida isenta de dores. Nós vamos enfrentar sofrimento. Talvez não a prisão, mas o que nós precisamos ter é fé, coragem e confiar que Deus sabe o que faz e que a obra dele é perfeita, sempre. José obviamente confiou na fidelidade de Deus. Até essa altura a gente não vê que ele tem os mesmos problemas do seu pai. É um homem que confia em Deus. Jacó duvidou muito, especialmente no início da sua vida. José não permitiu que o seu coração se enchesse de amargura e de ressentimento. Nós vemos um homem perseverando. Muitos anos depois, a gente vai ver, ele conseguiu enxergar como o Senhor estava no controle até nos momentos mais difíceis. O versículo chave para essa série é Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando José vai ter um encontro futuro com seus irmãos. E ele vai falar palavras para os seus irmãos que podem ser chocantes à primeira vista. Ele disse, desculpa, tenho que avançar aqui. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Vocês queriam me matar, vocês me jogaram no poço e vocês me venderam como escravo. Vocês planejaram o mal, mas Deus o tornou em bem. Para entender a soberania de Deus e como até o nosso sofrimento faz parte de um grande plano, é difícil às vezes para o ser humano. E uma ilustração que eu uso muitas vezes, vamos imaginar que esse banner aqui atrás é um quadro lindo, um quadro que um pintor famoso pintou, está pendurado na sua sala. É lindo, é maravilhoso, os detalhes, as cores são maravilhosos de se contemplar. Mas se você, toda vez que for olhar para esse quadro, você encostar o seu nariz aqui nesse ponto do quadro, vocês vão ver o quê? O que é que vocês vão ver se encostar o nariz aqui? Vocês vão ver tudo embaçado, talvez uma cor ou outra, mas vocês vão conseguir ver a beleza do quadro inteiro? Sim ou não? É preciso tomar alguns passos para trás para ver o quadro por completo. A nossa vida é assim.
A gente está aqui agora vivendo essa vida, mas a nossa vida é uma gota de água no mar da eternidade. E para nós as coisas podem parecer difíceis, a gente não entende o que Deus está fazendo, só que a gente não entende que Deus está fazendo uma grande obra de arte. Deus está escrevendo uma história eterna e Ele é o herói dessa história. Então a maravilha dessa história de José não é que José tomou certos passos corretos que nós devemos imitar, não é necessariamente que você algum dia vai chegar no palácio, mas é que se você confiar em Deus de todo o seu coração, Deus vai conduzir os seus passos e nos momentos de dor e de aflição, Ele estará presente para lhe conceder toda a graça necessária. Essa é a esperança que nós temos como seguidores de Jesus Cristo. Então se você está aqui hoje à noite contemplando a sua vida, e com certeza temos pessoas aqui passando por lutas terríveis, com certeza. Se você está aqui hoje à noite contemplando a sua vida e não entendendo bem por que você está passando pelo que você está passando, tenha fé, tenha esperança, porque a sua história tem um significado, tem um sentido. A sua dor tem um motivo. Você pode não saber hoje o que é, mas você pode confiar que Deus sabe, e Ele sabe o final da história. Gente, é uma grande esperança para mim, eu espero que seja para vocês também. Então vamos examinar rapidamente esses dois sujeitos que estão ali agora na prisão junto com José. Primeiro vamos ver os sonhos perturbadores, sonhos estranhos que esses dois homens tiveram. Nós não sabemos por que esses dois homens estavam presos. A história não nos conta, simplesmente começa lá desde o início dizendo que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor. Alguma coisa aconteceu. Agora, para ter uma ideia, o papel do padeiro e o papel do copeiro do rei era o seguinte: eles tinham que provar do alimento e da bebida do rei antes que o rei recebesse, porque se alguém tivesse colocado veneno, ou de alguma forma não estava boa a qualidade, não chegasse no rei, certo? Então esse era o papel. Era um papel meio ruim. Toda vez que você vai tomar a bebida, você não sabe se um servo ali não gosta do rei e ele colocou ali um veneninho, né? A gente não sabe. Não era um trabalho fácil ou agradável, mas era um trabalho que exigia confiança. Então a gente não sabe. De repente o rei ficou enjoado depois de uma refeição. Ele pensou talvez que a carne estava estragada e era o problema é porque o padeiro não fez o trabalho dele. A gente não sabe. Ele se ofendeu e a ofensa foi tal que jogou os dois na prisão. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. A prisão de José colocou ele em contato com esses dois homens que anteriormente eram influentes na corte de Faraó, certo? De alguma forma eles tinham influência, porque quando eles estavam naquele trabalho dentro do palácio, havia confiança, havia relacionamento, contato com o líder da nação, o Faraó. Então agora a prisão de José, ele está ali preso, e se você se lembra do final da semana passada, no final do capítulo, nós vimos que José agora dentro da prisão vai ser reconhecido como alguém trabalhador, boa ética de trabalho, alguém que se destaca. Então ele foi colocado como responsável pelo bem-estar de todos os prisioneiros. Nós não sabemos quantos eram, se eram 10, se eram 100, mas ele ficou responsável pelo cuidado de todos os prisioneiros. Então, esses dois agora estão na mesma prisão e estão debaixo do cuidado de José. Então José vai ter contato agora com esses dois homens. Como eu já falei, considerando que a acusação feita contra José pela esposa de Potifar deveria ter resultado na morte dele, a interação agora de José
com esses dois homens anteriormente influentes, nos mostra o cuidado de Deus na vida de José. Você pode pensar, mas puxa, ele não foi parar na prisão injustamente? Sim, mas Deus preservou a vida dele. Ele não morreu. Não somente isso, mas Deus colocou ele num lugar de influência, uma posição de influência, com o qual ele vai ter contato com dois homens que anteriormente também tinham influência. Agora, qual vai ser a importância disso? A gente vai precisar esperar. Continuando. Deus estava desvendando ou desdobrando o seu plano. E José ainda não sabia qual era esse plano, mas ele confiou. Ele sabia que Deus estava no controle. Os dois sonhadores agora, o intérprete, né? José, nós já sabemos que José tem um dom interessante de interpretar sonhos. Ele teve alguns sonhos lá atrás, um dos motivos por quais os irmãos dele tiveram inveja, ciúmes. Ele mesmo teve alguns sonhos e Deus concedeu a ele certa revelação, mas o copeiro e o padeiro, diz a história que os dois, ambos tiveram sonhos na mesma noite. Vamos ler adiante, versículo 9 até o final do capítulo. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o entreguei a Faraó. Então José disse: essa é a interpretação dos sonhos. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. Você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era o seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também tive um sonho, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. História esquisita, né? Esses 2 sujeitos, copeiro, padeiro, chegam ali para José. José vê que eles estão meio tristes, meio perturbados. Ele então pergunta qual é o problema. Eles dizem: tivemos um sonho e não tem ninguém para interpretar, certo? Não tem ninguém aqui que possa nos falar. Já falei, José tem uma posição de privilégio, mesmo dentro da prisão, uma posição de influência, de destaque. Está na mesma cela, possivelmente, desses 2 homens. E agora, um parêntese importante para entendermos sobre a cultura daquela época é que essas culturas dos tempos antigos, cultura babilônica, cultura egípcia, a cultura persa, todas essas culturas são culturas em que os sonhos para eles tinham sempre significado. Então os sonhos
eram muito importantes, a tal ponto que eles registravam os seus sonhos em livros ou em pergaminhos para posteriormente tirar e lembrar, talvez ver se cumpriu aquilo, talvez para examinar algum fato, não sabemos. Mas sabemos que os sonhos eram extremamente importantes para eles. E aqui nós temos dois sujeitos com sonhos estranhos da mesma noite. Eu sou do tipo que eu não lembro no próximo dia os meus sonhos. Raramente eu vou lembrar dos meus sonhos. Mas eu tenho uma filha, vocês conhecem essa filha, ela tem sonhos estranhos e ela reconta os sonhos com detalhes, certo? Sonhos muito estranhos, talvez não do mesmo que nem esse aqui, mas eu não tenho. Talvez você é do tipo que você tem muitos sonhos que você lembra. A gente sabe que todo mundo sonha, né? A ciência comprova que todos nós sonhamos, mas nem sempre nos lembramos dos detalhes. E talvez você já teve um sonho tão perturbador que quando você acordou no dia seguinte, aquilo ali ficou lhe incomodando. Eu me lembro um sonho que eu tive muitos anos atrás. Eu era recém-casado, se eu não me engano. Eu tive um sonho muito ruim sobre a minha esposa. Ela fez algumas coisas que não me agradaram. Eu acordei irritado com ela. Sem brincadeira, me acordei irritado com ela. Eu me lembro de ter falado comigo mesmo. Coisa mais doida, você está irritado com ela por causa de um sonho. Talvez você já foi assim, não sei. Essa é a minha experiência. Voltando para o sonho desses dois oficiais presos. Eles estavam perturbados, dizendo, não tem ninguém para nos contar a interpretação do nosso sonho. Eles sabiam os detalhes, mas por quê? Para eles sempre tinha que ter um porquê. Confiante de que Deus poderia lhe ajudar, José oferece sua ajuda a esses dois. José lhes disse no versículo 8, não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então vamos ver agora as interpretações. Primeiro temos a interpretação desse sonho. Sonho do copeiro-chefe. Ele conta o seu sonho, ele diz, no meu sonho, eu vi uma videira. Essa videira com 3 ramos, e nos ramos cachos e uvas boas, maduras, bonitas. E eu tinha na minha mão o copo de Faraó. Era o papel dele, dar a bebida a Faraó. Eu tinha no meu sonho o copo de Faraó. Eu peguei as uvas maduras, as espremi dentro do copo e entreguei para Faraó beber. Esse foi o sonho, os detalhes. Agora, qual é o significado? José falou, o significado é esse. Daqui a 3 dias, você vai ser restaurado ao seu cargo anterior. Como isso? A gente não sabe o que estava acontecendo por trás das cenas. Talvez Faraó tinha mandado uma investigação acontecer. Estavam investigando esses dois. Talvez uma coisa aconteceu que só tinham esses 2 possíveis culpados. Talvez a investigação demonstrou que o copeiro não era o culpado. Então essa foi a resposta ou a interpretação do sonho. Daqui a 3 dias você vai ser restaurado à sua posição. Mas José falou uma coisa, aproveitando o momento, aproveitando o gancho, né? Já que você vai ser restaurado à sua posição lá dentro da casa de Faraó, lembre-se de mim. E aí ele vai começar a falar um pouquinho da injustiça que ele tem enfrentado. É a única vez na história de José, até depois quando ele vai falar com seus irmãos, em que ele vai revelar para alguém que ele foi injustiçado. A gente não vê reclamação, murmuração. Talvez ele fez, a gente não sabe, porque a gente não tem todos os detalhes da vida dele, mas a gente não vê isso sendo registrado. Não murmurou. Lembre-se de mim, ele falou para o copeiro, quando você for restaurado à sua posição, e fale para o Faraó, porque eu estou aqui preso, primeiro porque
eu fui vendido, fui roubado, na verdade, fui tirado da terra da minha família, fui injustiçado pelos meus irmãos. E segundo, porque eu fui colocado aqui na prisão injustamente, eu não fiz nada errado, foi uma acusação falsa. Lembre-se de mim. Esse é o final do primeiro sonho, da primeira interpretação. E aí o padeiro todo feliz, né? Ouvindo essa coisa boa. Ele vai ser restaurado em 3 dias, então espere até eu lhe contar o meu sonho. Né? Meu sonho é assim. Eu vi no meu sonho 3 cestos ou cestas de pães e em cima da minha cabeça e na cesta superior, no cesto superior, tinha vários tipos de comida e tinham pássaros que estavam ali voando em cima, comendo a comida de dentro da cesta ou do cesto. Qual é essa interpretação? Aí José vai falar. A gente não vê que ele teve compaixão, nada, ele falou diretamente assim: os 3 dias, os 3 cestos são 3 dias, daqui a 3 dias, Faraó vai lhe condenar à morte, sua cabeça vai ser cortada fora, e os pássaros, provavelmente urubus ou algum outro pássaro carnívoro, vai comer a sua carne. Vai ser enforcado, pendurado. Meu desenho não é muito bom, eu usei alguns gráficos para ilustrar, né? Resultado bem diferente, né? Interpretação bem diferente, não podia ser mais diferente. Um vai ser restaurado uma posição de honra, de influência, e o outro vai perder a cabeça, literalmente. Ele vai ser morto porque imaginam que foi descoberto que ele realmente foi culpado daquilo que havia feito a Faraó. A narrativa não vai nos contar qual foi a reação do padeiro naquele momento. A gente não sabe se ele ficou estressado, mas imagino eu, se eu fosse ele, a cultura que acredita na significância do sonho, com certeza naquela noite o copeiro dormiu bem, né? Descansou bem. Mas o padeiro, será que ele dormiu? Acho difícil. A história conclui com o cumprimento dos 2 sonhos. O copeiro foi restaurado a sua posição. O padeiro foi condenado à morte, morreu 3 dias depois. E uma coisa tão interessante para mim é como termina esse capítulo. Versículo 23, porém, né, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Eu acho que tem um contraste muito interessante entre o capítulo 39 e o capítulo 40. No capítulo 39 nós encontramos Deus se lembrando de José, né? Deus estando com José, não se esqueceu de José. E aqui no capítulo 40, nós temos alguém que José ajudou, ele não se lembra de José. Mas será que Deus havia lhe abandonado ali na prisão? Será que Deus havia se esquecido, assim como o copeiro? O que é que vocês acham? Eu creio que não. Nós vamos ter que esperar até a próxima semana para ver qual vai ser o resultado. O copeiro no palácio, José na prisão. Mas eu quero terminar com uma aplicação, talvez prática, talvez não. Talvez se você não está sofrendo agora, você pode colocar no arquivo para mais tarde, quando você vier a sofrer. Mas a vida de José foi marcada por lutas, conflitos, traição, perdas e até prisão. Também foi marcado por momentos bons. Mas ele não foi o único, não foi a única pessoa na história bíblica que passou por
experiências tão dolorosas. Na verdade, a Bíblia contém exemplo após exemplo de pessoas justas, retas, que também experimentaram injustiças nas mãos dos outros. Ao mesmo tempo, a história, o relato bíblico nos mostra o plano de Deus sendo cumprido, a despeito do sofrimento, ou incluindo o sofrimento das pessoas. Por quê? Porque Deus está escrevendo uma história perfeita, uma história linda. E dentro dessa história há um problema, certo? O problema é esse: Deus criou o mundo, criou os céus e a terra, criou o universo, tudo em perfeição. Você pode ler sobre isso em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Tudo começa lá. Deus disse, é bom, é perfeito, é maravilhoso. Criou o homem e a mulher, a sua imagem, o primeiro homem, a primeira mulher, Adão e Eva. Mas Deus deu uma ordem a Adão e Eva. Ele disse, vocês podem comer das árvores do jardim, todos os frutos das árvores, menos de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. O resto da história eu acho que a maioria aqui deve conhecer. Eles sendo induzidos, tentados ao pecado, desobedeceram a ordem clara de Deus de não comer. Eles comeram e uma série de consequências começou a aparecer ali em Gênesis capítulo 3. A terra foi amaldiçoada por Deus. Tem igreja por aí que fala que só o inimigo que amaldiçoa. Na verdade não, leia a sua Bíblia. Ali em Gênesis, Deus amaldiçoa a terra por causa do pecado. Por causa do pecado do homem e da mulher, a rebeldia. Deus também castigou e entrou doença, entrou conflito, entrou dificuldades, sofrimento, amarguras. E ao lermos as páginas das Escrituras, o que nós começamos a descobrir é que a mentira, o roubo, a inveja, o adultério, o assassinato são simplesmente consequências de um povo que caiu. Um povo que abandonou a verdade e decidiu seguir uma mentira. A humanidade hoje está em pecado. Tudo que você vê ao nosso redor, a criminalidade, doença, essa pandemia, tudo isso, meus queridos, é resultado do pecado, é resultado da queda. Mas nessa grande história que Deus está escrevendo, na qual você e eu fazemos parte, Deus envia uma solução. Porque a Bíblia nos mostra que a consequência do pecado é a morte, em diversos aspectos. A morte física, sim, todo mundo morre. Você vai morrer, eu vou morrer. Mas tem uma outra morte que a Bíblia vai explicar, que é a morte espiritual, que é uma separação entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus. É uma condenação eterna. É uma morte que vai levar a uma eternidade separada de Deus, no lugar que a Bíblia chama de inferno. Tem muitas igrejas hoje que não querem mais falar sobre pecado e inferno. Mas aqui a gente vai falar, porque é um lugar verídico, a Bíblia fala muito a respeito, Jesus fala muito a respeito, e nós cremos que é o destino de todo ser humano. A não ser que você confie naquilo que Deus vai fazer na sua história para lhe resgatar desse fim, desse destino que é certo, dessa condenação. Porque no relato da Bíblia, Deus não vai deixar o ser humano, nem a terra, em condenação perpétua. Ele mesmo vai enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo.
E esse Filho Jesus Cristo vai vir à terra, e Ele vai pagar o preço que Deus mesmo exige, que é sacrifício, que é derramamento de sangue. E Ele, ao pagar esse preço, vai comprar a nossa redenção por meio da sua vida oferecida em sacrifício. É difícil entender isso, talvez, ao primeiro parecer. Mas quando você estuda a Bíblia e você começa a entender que um Deus santo e justo exige pagamento pela ofensa do pecado, nada diferente de um juiz que vai exigir uma pena quando alguém comete um crime. Deus também é um justo juiz, Ele vai fazer o mesmo. Em vez de fazer cair sobre nós a condenação e a morte que nos é devida, Ele vai fazer cair sobre o seu próprio Filho. A ira de Deus por nós vai cair sobre Cristo. E a Bíblia nos mostra que a única maneira de você ser resgatado de certa morte eterna, do inferno, é fé. É você depositar a sua fé em Jesus Cristo. É você se arrepender. O que significa arrepender? Significa mudar de mente a respeito de alguma coisa. Significa você está vivendo agora em pecado, você está vivendo sem Deus na sua vida, e você vai dizer: eu preciso dele, eu preciso de Cristo, eu vou mudar minha mente, eu vou confessar o meu pecado a Ele, e eu vou aceitar, eu vou receber o que Ele me oferece pela fé. E a Bíblia diz que se você fizer isso, você será salvo. Se você crer em seu coração e confessar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é Salvador, você será salvo. Então, voltando para concluir aqui, eu digo tudo isso, eu fico empolgado com o Evangelho, porque o Evangelho transformou minha vida, eu espero que também transforme a sua. A história da Bíblia nos mostra um relato de pessoas que sofreram por causa da queda humana, por causa do sofrimento que existe em toda parte. Ninguém está isento de sofrimento. Temos dois personagens que eu vou mencionar rapidamente e aí eu vou encerrar. Dois personagens. Primeiro é Jeremias. Jeremias foi um profeta durante o reinado de um rei chamado Zedequias, o rei de Judá. E a história de Jeremias nos parece muito com a história de José, em alguns aspectos. Jeremias capítulo 38 nos conta que Jeremias, um servo fiel da corte do rei Zedequias de Judá, como profeta, ele profetizou a respeito da derrota futura da nação de Israel nas mãos dos babilônios. Mas a mensagem de Jeremias, na verdade, que era a mensagem de Deus através de Jeremias, ele era simplesmente um porta-voz. A mensagem de Jeremias deixou alguns oficiais do rei meio zangados, meio irados. E eles convenceram o rei Zedequias de que Jeremias era um traidor, que ele estava deixando todas as tropas do exército desanimados com suas palavras. Ele é inimigo do povo, ele não está por nós, ele não está nos encorajando com palavras de vitória. Ele está dizendo que nós vamos sofrer derrota. Aí eles convenceram o rei a prender Jeremias. A intenção deles era de matar Jeremias, mas prenderam Jeremias e o que aconteceu? Onde será que eles lançaram Jeremias? Numa cisterna, né? Parece com uma história de José. Lançaram ele numa cisterna, num poço. E ali não tem água na cisterna, só tem lama. Ele fica ali atolado, preso na lama. Imagine o desespero dele. E o que é interessante para mim é, não sei se é um retrato do que está por vir, mas o rei Zedequias entregando Jeremias, porta-voz de Deus,
um homem inocente nas mãos dos seus irmãos judeus para ser morto, nos parece um pouco com um relato lá na frente, que é Jesus. Que Pilatos, também sabendo que ele era um homem inocente, entregou ele nas mãos dos seus irmãos judeus para morrer. Eu não vou contar o resto da história, você precisa ler o livro de Jeremias para saber como é que terminou, ok? Mas eles falaram, este homem tem de ser morto. O segundo personagem que eu quero mencionar é João Batista. João Batista foi aquele que declarou que o Messias estava presente, ele pregou uma mensagem de arrependimento. Muitos deram ouvidos, ele era primo de Jesus, na verdade. Mas João Batista também era profeta, assim como Jeremias. Ele foi preso, porque ele falou palavras que não eram muito bem aceitas pelo rei, por Herodes. Por quê? Porque o rei Herodes estava tendo um relacionamento sexual, obviamente, com a esposa de seu irmão. Ele estava tendo relações com a esposa do seu irmão. Imagina isso, cometendo adultério com a esposa do seu irmão. E João Batista o condenou com a palavra de Deus, dizendo que o que ele estava fazendo era errado. Mas Herodes mandou prender João, lançou ele na prisão, e depois vai dizer que ele precisa ser morto, e ele vai ter a sua cabeça cortada, vai perder a sua vida, simplesmente por fazer a coisa certa e falar a palavra de Deus. Você vê que nem sempre a pessoa que serve a Deus vai encontrar um mar de rosas na sua frente. Às vezes você vai sofrer, às vezes você vai ser perseguido por pessoas perto de você, pessoas que você conhece, por irmãos talvez. Mas assim como José, você pode colocar a sua fé em Deus. Você pode confiar que Ele sabe o que faz. E que Ele já sabe o final da sua história. Você não precisa ter medo do que vai acontecer. Você pode sofrer? Pode. Mas Jesus também sofreu por nós. E ao nós sofrermos nesta vida, é pouco comparado com aquilo que Ele sofreu por nós. E nós temos uma vida eterna à nossa frente. Em Romanos capítulo 5, nós encontramos as palavras de Paulo, encorajando irmãos que estavam sofrendo certamente. Em Romanos capítulo 5, Paulo vai escrever ali no versículo 3 a 4, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Aqui nós encontramos um processo de amadurecimento espiritual. E nos parece com as palavras de Tiago que eu falei no início do culto, no início da pregação hoje à noite. Que nós devemos nos alegrar, o motivo de passarmos por diversas provações, porque nós sabemos que a provação vai criar perseverança, e a perseverança vai ser o quê? Nós sabemos que o resultado final é o amadurecimento, é o nosso aperfeiçoamento. Deus está usando um fogo em nossas vidas. Agora, eu acho uma coisa muito interessante. Tem muita igreja por aí que, nos cultos, né, fala muito sobre fogo, né? Eu quero fogo do céu, fogo. Mas na Bíblia a gente vê fogo tipicamente como uma coisa ruim, não uma coisa muito agradável. Pedir fogo do céu, meus queridos, não é você pedir uma bênção de Deus, não. Pedir fogo é você pedir um momento difícil, sofrimento.
1 Pedro capítulo 1 vai falar sobre a fornalha, vai falar sobre o fogo que nos purifica, que é o fogo do sofrimento, o fogo da dor. Mas assim como o fogo purifica o ouro, ali em 1 Pedro capítulo 1, nós também vamos sendo purificados, as impurezas cada vez mais sendo removidas, e Deus vai nos moldar conforme os seus propósitos. O processo é simples. A gente podia fazer um esboço e montar um estudo ou uma pregação só nesse versículo aqui, facilmente, certo? São 4 pontos. Primeiro, tribulação. Nós vamos sofrer, certo? Mas Paulo diz que nós devemos nos gloriar na tribulação. Por quê? Porque a tribulação vai gerar ou produzir perseverança. Quer dizer, perseverar literalmente significa sofrer por longo prazo. Não é só paciência, tem alguns que vão dizer paciência, não. Perseverar é você aguentar firme o sofrimento por determinado prazo. Terceiro, isso vai gerar experiência. Algumas traduções vão colocar caráter aprovado. Mas a ideia é de alguém experiente que já experimentou, já amadureceu na sua vida, certo? Então, uma pessoa que tem 50 anos, tipicamente vai ter mais maturidade do que um adolescente. Tipicamente, nem sempre, tem exceções, né? Talvez você conheça alguma dessas exceções. Mas o processo é esse. O sofrimento vai levar você a aguentar firme, a perseverar, lutar, a atravessar aquilo sabendo que Deus está do seu lado. Isso vai produzir em você maturidade, crescimento, experiência. E o resultado final é esperança. Por quê? A esperança, tem ditado aí que a esperança é a última que morre, né? Mas a verdade é que a esperança nunca morre, não. A esperança verdadeira é uma convicção daquilo que está por vir. E o porvir é o final dessa história de redenção. Então imagine esse quadro aqui. Nós estamos em algum lugar na linha de tempo, mas aqui no final a gente não consegue enxergar com muita clareza ainda. Mas a Bíblia nos dá alguma ideia de como vai ser a vida eterna. Nos dá a ideia de que tudo vai ser mil maravilhas, vai ser beleza, vai ser harmonia, relacionamentos restaurados, vai ser a isenção de pecado, segurança completa. Tem até um retrato nas Escrituras, no livro de Apocalipse, sobre essa cidade celeste que vai ter seus portões ou suas portas abertas. Você sabe por que é isso? Tem gente por aí que diz que é porque qualquer um pode entrar no céu do jeito que quer. Não. As portas abertas da cidade celeste, da cidade eterna, é porque ali é segurança completa. A gente aqui, hoje em dia, a gente não deixa o portão aberto por muito tempo não é verdade? Eu conheço gente que ao abrir o portão, estava varrendo ali a calçada, foram abordados e assaltados, né? Mas na eternidade, essa é a esperança que nós temos, que tudo isso de mal que acontece nessa vida, todo esse sofrimento, toda essa luta, toda essa dor, essa morte, doença, dificuldade financeira sem saber que a gente vai poder pagar a conta no próximo mês, a gente sabe que isso é passageiro. Meus queridos, isso é motivo de você dizer amém. Isso é passageiro, porque o que está por vir não tem como se comparar. O que está por vir é glória, é a presença de Deus, é perfeição. Na verdade, é restauração completa. Na teologia nós chamamos isso de consumação. É quando a obra de redenção de Deus se completa. Quando as coisas voltam a se tornar como era para ser no início, no jardim do Éden. E o jardim do Éden era só perfeição. Era lindo, era belo, era maravilhoso. Inocência restaurada. A culpa removida. Honra agora. E o medo destruído. E isso pode ser seu pela fé. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos tanto por tua palavra, pela riqueza dessas histórias, ó Deus, que nos revelam
pessoas que sofrem como nós, ó Deus, pessoas que lutam, que passam por injustiças. Pai, nós sabemos que essa vida é uma vida injusta, Pai, porque ao nosso redor constantemente pessoas estão tirando vantagem umas das outras, pessoas estão maltratando outros, ó Deus. Nós vemos isso tanto que isso nos aflige, isso nos machuca, ó Deus. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor não vai nos deixar nessa condição, mas o Senhor tem prometido que Jesus vai voltar e que um dia tudo será restaurado. Deus, obrigado por essa história linda, por ter nos colocado no meio dessa história, por nossa vida, ó Deus. Nós te damos graças pelo perdão de pecados, ó Deus, pela vida eterna que o Senhor nos concede. E, ó Deus, eu peço por todos que estão aqui nessa noite, eu peço de uma forma geral, ó Deus, que o Senhor derrame as tuas bênçãos. Que o Senhor, ó Deus, conceda perseverança para aqueles que estão sofrendo hoje. Ó Deus, nós nem vamos pedir que você necessariamente remova o sofrimento, porque é o teu papel, é o teu plano. Nós não entendemos nem sempre o que o Senhor faz, mas nós cremos que o Senhor sempre vai agir pelo bem dos teus filhos. Então, ó Deus, conceda perseverança. Ó Deus, conceda amadurecimento, que por meio, ó Deus, das lutas dessa vida, em vez de nos tornarmos pessoas endurecidas e amargas, ó Deus, que o Senhor amoleça o nosso coração para que possamos ser cada vez mais como Cristo. Pessoas amáveis, pessoas bondosas, compassivas, pessoas que tratam bem o seu próximo. Ó Deus, nos conceda esperança, sabendo que isso tudo é passageiro e que um dia o Senhor mesmo restaurará todas as coisas. E até aquele dia, ó Deus, nós esperamos ansiosamente. E hoje queremos ter fé e queremos glorificar o teu santo nome. É por causa de Cristo e sua glória que nós oramos. Amém.